trago hoje um tema muito requisitado pelos terapeutas. Escreva para mim, é importante para você conhecer o diagnóstico através da língua, sim ou não? Então, imagine um paciente, esse primeiro paciente aqui, olha a língua dele. Se eu não sei o que eu procuro, eu não sei o que eu vou encontrar. Então, olhe essa língua e olhe essa apresentação aqui. Tá bom? Você vê uma língua obesa, pálida, e aqui eu tenho a língua completa, com todos os órgãos, tá? O que eu quero que você anote primeiro? A língua é um microsistema, tem todos os órgãos nela, e através dela você enxerga o interior do corpo, tá bom? Então coloca assim, eu vou enxergar os órgãos do meu paciente. Então imagine agora comigo, você no seu consultório, sem nenhum exame laboratorial. O paciente chegou. Raquel, você está dizendo que não precisa? Cuidado com nossa mente, que ela é cartesiana e quando eu falo uma coisa, você acha que ela é absoluta. Não existe pensamento absoluto na maior parte das coisas, tá bom? Salve algumas. Na maior parte das coisas, você tem assim, por exemplo, a verdade é algo absoluto. Se eu não falo a verdade, eu estou contra a verdade. Isso é um pensamento absoluto. Agora, um pensamento que precisa ser relativo. Exames, eu tenho algo que pode ser mais importante do que um exame. Isso é relativo. Por quê? Mais importante quando? Em que momento? Mais importante sempre? Não, em alguns momentos o paciente está com tumor e se eu não souber exatamente onde está o tumor, eu não posso nem fazer uma cirurgia. Então, assim, exames são importantes, mas o que é relativo? Quando? Como? Tem algo além dos exames? Então eu quero que você abra sua mente para o pensamento relativo, tá bom? Vamos relativizar então. Quando que a língua é importante? Quando eu tenho exame, quando eu não tenho exame, porque ela está mostrando algo além do exame. Que exame, Raquel? Ressonância, tomografia, hemograma, ela mostra algo além. Por quê? Tá? Então vamos lá. Você me disse que é importante. Por que além? Porque a língua vai apresentar algo que eu não enxergo na medicina moderna, que é a medicina mais recente, que é a que nós trabalhamos aqui. Na China, a língua é apresentada a partir de outros conceitos, outros princípios. Olha só, quando você analisa a língua, você vai verificar o estado de circulação dos órgãos, perfeito. Para tratar os órgãos, perfeito. Mais um pouquinho. Os órgãos têm funções mais amplas. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um paciente com alteração do coração, não significa que ele é um cardiopata, que ele tem hipertensão, cardiomegalia, né? Que é o aumento do coração. Significa que o paciente possa ter insônia, ansiedade extrema, palpitação. São pacientes que sentem muito calor, são mais confusos, porque o coração para a medicina chinesa controla a mente. O coração para a medicina chinesa controla o calor do corpo inteiro, porque é ele que aquece o corpo como um todo. Raquel, que loucura, o coração ligado ao calor, a mente. Então, o mundo está adoecendo de forma assustadora. Não dá mais para eu ficar na receitinha pronta, no conceito fixo. A medicina chinesa, escreva aí, amplia a sua mentalidade. Então, o paciente ansioso, sente muito calor, ele pode ter a pontinha da língua vermelha, tá bom? Então, eu volto para cá e vou te mostrar o seguinte. Vou abrir a imagem e vou te mostrar que eu vou analisar partes da língua para analisar se o órgão está ou não em disfunção, de acordo com a medicina chinesa. Então, se você é médica ou se você é terapeuta holística, não importa. Deixa um pouquinho de lado o seu conhecimento e vamos conhecer agora a forma que a medicina chinesa vê e trata o seu paciente, tá bom? Então, eu volto para cá e vou te apresentar novamente essa imagem. Agora você sabe que através da língua eu vejo os órgãos e analisando a alteração dos órgãos eu posso tratá-los. Então eu te apresento aqui, ó, uma língua
que aqui no Ocidente nós recebemos a informação do corpo e saburra analisados de forma conjunta. Isso é um erro de tradução e é uma ausência de conhecimento organizado, porque nós não só recebemos informação errada, nós recebemos a informação cortada, que é ainda gravíssimo. Por quê? Não chegou nessa ordem. Como é que você sabe, Raquel? Porque eu tenho, na minha casa, da China, 42 livros que eu peço há 23 anos pela Amazon. Livro, e formações. Os programas que eu fiz na China, presencialmente, eu vi esse corte. Então, eu vou te mostrar agora como organizar esse guia prático. Você vai ver o corpo da língua. Então, ó, são todas pacientes que eu tratei. Olha para essas línguas e você vai ver corpo diferente. O que é o corpo, Raquel? É a musculatura, é o tamanho, é o tônus, é a vitalidade. São 4 itens do corpo. Anote por gentileza, se eu fosse você anotaria, porque você não vai achar isso no livro. Na língua você vai analisar corpo, para analisar tamanho e forma dele, a cor dele, o movimento dele e a vitalidade. 4 pilares do corpo da língua, tá bom? Qual é a língua maior? Então, numere, por favor, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Qual é o paciente que está com a língua mais inchada? Qual o paciente que está com a língua mais pálida? Tá vendo que o primeiro ela tem mais obesa e o terceiro está mais sequinha? Então, já tenho alguns sinais. Anote isso. O primeiro está gordinha e a terceira paciente, que é uma mulher de 74 anos, ela tem a língua seca e vermelha. Os outros estão mais pálida, tá bom? Raquel, o que eu preciso para analisar a língua? Vamos lá. Você precisa de uma luz fluorescente, que é essa que está aqui agora, me iluminando. Se eu tivesse com uma luz muito amarela, ela mudaria mais a cor do meu rosto. Assim é a língua. O ideal, luz natural. Então, o ideal é observar a língua durante o dia com luz natural. Raquel, meu paciente chegou, já está escuro. Luz fluorescente, tá bom? Análise da língua. Vitalidade serve para quê? A vitalidade da língua mostra a condição de saúde do paciente. Pessoas com a língua, sabe um bife de fígado? Sim, mole, murcho. Aquela língua, parece que a musculatura está morta, gelatinosa. São pessoas fracas, debilitadas, muitas vezes acamadas. Então, não pode ser avaliada a língua sem observar essa vitalidade. Uma língua mais pálida, circulação baixa, vermelha, circulação acelerada, porque o sangue vai para o alto e ele vai levar essa coloração vermelha para a língua, tá? Forma obesa significa acúmulo de líquidos, significa má digestão, significa metabolismo fraco, imunidade baixa, tá bom? E por último, o movimento. O paciente põe a língua para fora, aí você olha, tá trêmula. Você fala assim, para a língua. E o paciente não consegue parar. Então, assim, não faz isso, tá bom? Não faça isso porque o movimento é involuntário. Ele não consegue parar porque ele não tem essa capacidade. Você fala, relaxa, e a língua continua assim, é porque o paciente está com deficiência na circulação dos canais. O paciente já pode ter nós chamamos aqui de vento interno, que é a falta de controle, por exemplo, na tontura, no Parkinson, no tremor essencial, existe esse vento. Raquel, todo mundo que treme a língua tem vento interno? Não, isso é um erro de tradução que muitos acupunturistas cometem, tá bom? Não é verdade isso. Tem pacientes que tremem porque eles estão debilitados, circulação baixa, você já vai nutrir os canais e a língua tem que ficar paradinha. Para que eu vou usar isso? Para quê? Eu vou perguntando, você vai escrevendo aí, tá? Para analisar a condição interna, para analisar
a gravidade da doença e para tratar. Se eu não olho a língua, eu não trato. Simples assim. Ah, Raquel, fiz um cursinho de auriculoterapia e não analisa a língua. O que eu faço? Aprenda. Não trate sem avaliar a língua. Mude o seu conceito. Não coloque o paciente em risco. Nenhuma técnica da medicina chinesa pode ser feita de acordo com as universidades da China sem análise da língua. Isso é um erro do curso que você fez. O que você vai fazer? Agradece a professora, honra e aprenda certo. Porque, inclusive, os professores de aurículo que estudam comigo estão aprendendo para ensinar melhor. Tá bom? Então, vamos lá ter humildade para evoluir, que todos nós estamos aqui para crescer, todos nós erramos, mas o importante é erre sempre e nunca as mesmas coisas, tá bom? Fez sentido para você? Vamos continuar. Uma língua normal, ela é rosinha, saburra fina e branca. Então, ela tem que ser, nem obesa, nem fina, nem longa, nem curta, não pode ser trêmula, ela tem que ser vermelha, rosadinha, parada, com a saburra fina. É muito importante avaliar a língua sabendo o que eu procuro. Então, o que você vai procurar na língua? Você precisa analisar uma saburra normal, uma língua normal, só que você tem que olhar a saburra. Então, o erro foi o seguinte: eu olho a saburra e a língua junto. A saburra é um revestimento da língua. É tipo uma graminha assim no jardim, sabe aquela grama que reveste todo o jardim, fininha, verde, saudável, que não deixa a terra aparecer? Isso é a saburra. É um revestimento fino, delgado, branco que ocupa a língua toda. Qual é o problema, Raquel? Eu olho a saburra e olho a língua ao mesmo tempo. Uma língua normal, ela é vermelha clara, com saburra, nem obesa. Aí eu tenho uma língua assim, perto do normal, tá? Ela tá um pouquinho obesa e um pouquinho sem saburra na ponta, mas está perto do normal. A língua 1, que é a da esquerda, ela é obesa e ela tem uma saburra no corpo todo. Raquel, como é que você sabe? Eu não vejo o corpo da língua. Você está enxergando isso? A língua 1, eu não vejo o corpo. Então, o revestimento dela tá grosso, tá branco. Então, ele ocupa a língua inteira. E a língua 2, ela tá murcha, fina no fundo, e ela tá sem saburra na ponta. É porque a saburra, ela tem que revestir a língua, mas não tão grossa que cubra totalmente o corpo. Não tão fina que deixa o corpo exposto. Sabe aquela saia, daquela saia de filó? Não sei se vocês conhecem filó, né? Que filó é da minha época, mas tem filó ainda, né? Filó é aquele tecido, eu nem posso usar, que me dá uma alergia. É aquele tecido fininho, tipo um véu, que você enxerga o fundo, mas você não vê o fundo totalmente. Estou num estado de arte, hein? Comparar a língua com filó é um estado de arte. Então, você tem uma cobertura que não impossibilita de ver as pernas, né? A mulher com a saia de filó, você enxerga as pernas dela, mas você não vê totalmente. Então, a saburra deveria ser a saia de filó, tá bom? A língua 1 não tem tamanho nem forma normal, a cor não é normal e a vitalidade é boa. A língua 2, tamanho não é normal, a cor não é normal e a vitalidade é boa. Língua 3, tamanho não é normal, a cor não é normal, a vitalidade. A vitalidade de nenhum é péssima. Mas a da língua 2 já não é uma Brastemp, né? Não é um negócio maravilhoso, mas também não é uma pessoa tão fraca. Médio. Agora me diz uma coisa, eu olhei a língua, eu não pedi ressonância, são 7h28 da manhã, olhando a língua você está vendo os órgãos do paciente. Então posso falar? É para valorizar muito. Você está olhando o estado do coração. Esse paciente 1,
Ele tem problema em que órgão? Você já vê que ele tem alguma alteração no órgão. Agora vamos ver a cor. Ela é vermelha na ponta. Na 1, na 2 e na 3, ela é violácea na ponta. Quem acha que as 3 línguas mostram alguma alteração no coração, escreva eu. Só olhando o corpo. Observe que eu ainda não falei dessa burra. Quem acha? Coração. Raquel, eu já vou tratar o coração? Não vai tratar nada. Porque a língua é um dos métodos. E se você ficar até o final, você vai ver os outros 8 obrigatórios para tratar. A língua é 1. Na verdade, eu tenho 4 métodos e 8 pilares, e 9 pilares. No final da live eu explico isso. Vamos lá. A saburra é o revestimento. Então, a língua 1, ela tem a saburra fina, e a mais normal daqui. Ela está um pouquinho ausente na ponta. A língua 2 é a saburra completa na língua inteira. A saburra está grossa e branca. E a língua 3 não tem saburra. Você vai analisar o que da saburra? Primeiro, espessura. Depois, cor. Depois, localização. Pega a caneta, por favor. Se eu fosse você, anotaria isso. Não tem na pós-graduação organizado assim. É triste, porque eu fiquei 6 anos em crise existencial, financeira, moral, não tratava ninguém direito, o paciente sumia, porque eu não aprendi isso. 94, 95, 96, 97, 98. Quando eu aprendi, eu falei, nunca mais vou esquecer. Espessura, cor, uniformidade, localização e umidade. Umidade da língua, tá? Espessura. Se ela é ausente, significa... Não. Se ela é grossa, significa que eu tenho acúmulo de líquidos no interior. Que eu tenho retenção. Que eu tenho edema, obesidade, distensão, nódulo. Eu tenho bloqueio. Então, não é bom ter a saburra grossa. Em uma semana, a saburra pode diminuir. É bonito demais, né? Em uma semana, se você souber tratar, a saburra pode diminuir. Se ela é ausente, eu tenho ressecamento dos líquidos. Eu tenho secura, eu tenho calor. São as pessoas reprimidas, aceleradas, mentais, desparafusadas, confusas. Aí tem vários níveis de calor, tá bom? Até a esquizofrenia. Tem um paciente esquizofrênico que eu atendi. Ele era deficiente auditivo, esquizofrênico, e a língua dele era para o lado, vermelha, murcha e sem saburra. Ele pegou no meu jaleco, puxou, e como eu conheço o calor, eu fui dentro do olho dele, olhei bem firme, a irmã dele estava junto, eu falei, não precisa, que aqui quem governa sou eu. Pedi para ela sair da sala, falei para ele, aqui você não mexe. Ele respirou, é muito bom. Para paciente psiquiátrico, a medicina chinesa é muito útil, tá bom? Ele respirou, ficou quieto, um doce, recuou, e eu tratei esse paciente durante 6 meses. Ele tinha a língua muito vermelha, porque o calor dá a loucura e a confusão mental. Não que a esquizofrenia seja loucura, o grau mais alto do calor é a loucura, a mania, a depressão com surtos, a convulsão e a esquizofrenia, tá bom? Tem vários níveis aí de doenças psiquiátricas. Então, volta aqui. Se o paciente tem a língua vermelha, você sabe que ele está em estado de aceleração. E os mais fáceis de tratar são ansiedade, insônia. Então, a saburra localiza a doença também. Então, ela tem que ser, ó, a primeira, que é fininha, para não ser nem espessa demais, nem ausente. Segundo, cor. Se ela é branca, eu tenho frio interno. Se você tem a língua, o paciente com a língua, a saburra branca, significa que ele tem frio. Você tem que tirar leite, derivado, acabar com esse negócio de jejum intermitente, cru. A língua branca, a saburra grossa, eu tenho que tirar esses alimentos, posso fazer calor nos pontos para ela diminuir. Aí é outra coisa que é o tratamento, tá bom?
E terceiro, ela localiza a doença. Então vamos avançar um pouquinho? Se ela localiza a doença, ó, se ela está ausente no coração, eu tenho calor no coração. Se ela está acumulada lá no fundo, no rim, eu tenho frio no rim. Olha que interessante. Aqui ela está ausente no corpo todo, mas agora eu vou juntar o corpo com essa burra. Olha só, hein? O fundo da língua, ele é abaulado. Então, esse paciente tem deficiência, ele tem calor no rim, deficiência no rim, com ejaculação excessiva. Ele tem 5 atividades sexuais por semana. Então, o rim tá fraco, porque a ejaculação é o líquido do rim. Ó, tô juntando, hein? Ela é obesa, ela é vermelha. Eu vou primeiro no corpo. Fundo no fundo, funda na parte inferior, que é o fundo, vermelha, obesa e a vitalidade boa. Só que eu vou nessa burra, a língua 2, tá? Sem saburra, na língua quase toda, sendo que ela tá um pouquinho no fundo amarela. Não dá para ver bem. O que você vê mais é ela ausente. Então, esse paciente tem o quê? Deficiência do baço, porque deixa a língua inchar. Deficiência do rim, porque ela tá funda no rim, mas ele tem calor, porque ela tá mais vermelha na ponta. Olha só, hein? Essa paciente aqui. Aqui é um caso mais grave. Vamos para o corpo primeiro? Olha que interessante. Vamos governar junto aqui. A paciente, no fundo da língua, é fino, que é o rim. A ponta da língua é larga, que é o coração. O fundo é pálido, que é o rim. Mas a ponta é vermelha. Eu quero que você veja só o corpo comigo, tá bom? O fundo é fino. Significa o quê? São pacientes que você tem que ter mais cuidado, mais carinho para orientar, que eles estão em debilidade maior. Vão para o rim, vão para as 3 línguas. Qual é a paciente mais grave? Eu já falei que é a 1. Desculpa, que é a 3. Qual a paciente que tem mais calor no coração? 1, 2 ou 3? A paciente que precisa mais de você é a número 3. É porque ela tem mais calor no coração. A número 1, ela veio tratar ansiedade, insônia, com cistite. O fundo é pálido, mas a cistite é o canal do coração que vai lá para dentro e pega o rim, porque passa pelo intestino delgado. Então, eu tratei o coração para tratar a cistite. O paciente 2 ficou cego de uma vista por causa de um coágulo, uma deficiência absurda do baço. O sangue coagulou pela disfunção de baço e coração, caso grave também. E a paciente 3 é muito grave, assim como o 2, só que o dela é crises mais acentuadas, porque o paciente 2 perdeu uma visão. E a paciente 3 tem crises absurdas de quais enfermidades? Raquel, você não pode determinar o diagnóstico todo pela língua. Não pode. Quem ficar até o final, vou falar os 9 itens fundamentais. Mas você pode ter uma ideia. Olha que interessante. A língua, imagina que você está num túnel escuro. É o paciente quando chega. Ele tem ansiedade, insônia, pânico, dor e um monte de coisa. Ele é um túnel escuro. O que é a análise da língua? É uma lanterna no túnel. A lanterna deixa você enxergar o túnel todo? Não. A lanterna clareia um pouco. Como é que eu boto o holofote no túnel todo e acendo todas as luzes do túnel? Quando eu fecho o diagnóstico. Quando eu fecho o diagnóstico, eu enxergo tudo. Tá bom? Então, quando eu olho a língua, é uma lanterna. Para começar. Então, eu preciso ver o quê? Vou juntar tudo na língua 3. A língua fina no fundo, vitalidade média para fraca, vermelha na ponta, pálida no fundo. Agora essa burra, ausente na ponta, espessa no fundo. O que significa ser ausente na ponta? O calor é maior no coração. E por que ela é espessa no fundo? Eu tenho um frio no rim. Eu tenho uma debilidade no rim. Eu tenho uma deficiência mais intensa.
Então, eu tenho que tirar essa burra do fundo, aumentar na ponta e tirar esse vermelho, que é o tratamento. Então, essa burra localiza a doença está no coração e no rim. Se eu não olhar essa burra, eu não fecho junto com o corpo, tá bom? Então, essa paciente, primeiro avalia o corpo e depois essa burra. É uma paciente com pânico, crise de ansiedade, já tentativa de suicídio. Porque é um Xinchen buchial, é um desequilíbrio forte de coração e rim. O tratamento dela foi acalmar o coração, tonificar o rim, com resultado excelente, e ela saiu de todas as crises. É uma paciente de uma terapeuta aqui da clínica, para manter a privacidade da paciente. Eu não vou trazer os maiores detalhes, tá bom? Coração não nutre o rim, Fátima Souza, perfeito. O rim não sobe, o coração não desce. Como é que isso é feito, Raquel? Quem está começando aqui comigo agora? Pelos canais. Se eu manipulo os canais, se eu aqueço o rim, se eu mudo a alimentação, eu governo e faço a união dos dois órgãos e trato a doença. Assim que a medicina chinesa faz, tá bom? Mulher, 77 anos, caso extremo de incontinência urinária e fecal. Olha a cor da língua. Pálida, obesa, inchada. Perfeito. Então, é uma deficiência interna, é uma deficiência de calor. É uma paciente com frio. E ela está espessa no fundo. Deficiência do rim com yang do rim, que gera incontinência fecal. Tratamento principal para fortalecer o yang do rim, moxa bustão, e podemos entrar aí com outras técnicas para subir mais. Tá bom? Olha só, é a mesma língua. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa? 4 semanas depois. Quem quer governar, olha aí. Olha a diferença, a mesma pessoa. Melhorou da incontinência fecal. Gente, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Sai correndo aí desse pessoal que não ensina língua. Abandona tudo, deleta. Tem que analisar a língua. E não adianta você analisar e não tratar. Fez moxa. Ensinou a paciente a fazer moxa em casa. Então, essa paciente, 4 semanas depois, estava sem incontinência fecal, melhora do humor, melhora da dor lombar. Então, se você trata o rim, você trata o quê? A coragem, os ossos, a memória e a incontinência fecal, porque tudo isso está ligado ao rim. Então, a medicina chinesa trata o órgão. E como é que eu analiso o órgão? Pela língua. Também. Vamos rapidinho aqui, governando junto. Ó. Língua pálida no corpo todo. Obesa. Com marca de dente. Agora eu vou passar burra. Espessa, branca e grossa. Espessa, né? Que é grossinha, branca. E ela tá no corpo todo, mostrando o quê? Que existe um frio generalizado. Existe um acúmulo de líquido generalizado. Tá? Obesa, sem saburra na ponta. Obesa, pálida. Eu vou juntar corpo e saburra. Obesa, pálida com saburra espessa. Obesa, pálida, sem saburra na ponta. Obesa, sem saburra nela inteira e pálida. Fina no fundo, pálida no fundo, vermelha na ponta, saburra maior no fundo e ausente na ponta. 6 línguas. O que essas línguas têm em comum? Todas elas têm uma deficiência em comum. Qual é? Todas essas pacientes têm deficiência do baço, junto com outros órgãos. Fez sentido que, olhando a língua, eu olho os órgãos, que uma língua bem analisada, eu posso incluir, toda essa análise de língua, ela pode ser feita por você, mantendo a ordem, a integridade e o respeito pelo paciente. Olha que importância, a importância de seguir os pilares. 9 ordens aqui, pilares certinho. Sem sede, sem fome, sente frio, a evacuação 3 vezes ao dia, apatia total, sonolência de dia, insônia à noite. Olha os pilares aqui, sede, fome, micção, sudorese espontânea, língua pálida e pulso lento. Face apática,
sem força, sem vigor, mora com a tia, tem 27 anos, parou a faculdade e tá com depressão. Olha a cor da língua dele. O que eu fiz? Mudei toda a alimentação, entrei com calor, manipulei os pontos, que ele tem uma grande deficiência de baço, com gastrite, calor no estômago com frio no baço. Tratei aí, ó, tudo veio de uma repressão, um problema com o pai que é alcoólatra, foi morar com a tia. Então eu tratei principalmente fígado e baço. Depois entrei aí com o estômago e o tratamento evoluiu muito bem. Em 8 meses ele estava com a vida normal. Então, não adianta olhar só a língua. Não adianta. Você tem que perguntar.